Ok, tudo em ordem, né? Então, boa tarde para todos vocês, boa noite para a Filipa, que está algumas horas à nossa frente. Bem-vindos todos a essa atividade da Semana Acadêmica da Escola Politécnica de 2022. Então, hoje nós vamos ter a palestra sobre celulose bacteriana, unindo a biotecnologia e ciência dos materiais para o desenvolvimento de ingredientes de base biológica. Essa edição da SAEP de 2022, ela é organizada pelos alunos e professores da própria Escola Politécnica e conta com o apoio do SENGE-RS, que é o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Até falando nisso, vale lembrar que os alunos filiados ao SENGE podem ter até 10% de desconto nas mensalidades da Unicinos. Então, se vocês ainda não sabem sobre, vale a pena procurar lá no site deles, ou podem até falar comigo também se quiserem. Outro lembrete, para quem estiver assistindo a palestra, para ganhar as horas complementares, tem que acessar pelo portal de matrícula dessa app. Espero que todos tenham feito assim, se não, entrem de novo, porque senão não ganha as horas complementares, tá? Então, depois desse tempo todo que nós só tivemos palestras remotas, né? Esse ano a gente volta com algumas palestras presenciais, mas como a Filipa, então, está lá na Alemanha, essa palestra é remota também. Eu vou colocar aqui no chat alguns links, porque esse ano, então, já que voltou para o presencial, a gente vai ter um churrasco na sexta-feira para comemorar. Eu vou mandar um link do WhatsApp, que quem quiser participar pode entrar no grupo, e também o link de avaliação dessa app. É muito importante para nós saber o feedback de vocês. Agora eu vou passar, então, um videozinho do Senji, que é o nosso patrocinador oficial. E depois a Filipa pode iniciar. Vocês já estão vendo a minha tela? Não. Não, né? Agora sim, né? Sorry, pessoal, eu ouvi que tá sem áudio. Eu vou compartilhar de novo, que acho que não foi com o áudio aqui. Acho que agora vai. A engenharia é a arte de inventar, reinventar, de fazer mais e fazer melhor. Ela encontra caminhos, conecta e nos leva a lugares que sequer havíamos imaginado. Sob seu olhar sempre atento, problemas são resolvidos e desafios transformam-se em soluções. Inspirado pela engenharia e por tudo que ela representa, o Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul ganhou vida há 8 décadas. Daqueles tempos até hoje, o seu principal compromisso foi com a valorização dos profissionais e a defesa da engenharia como ferramenta de desenvolvimento social. Foram muitas as conquistas celebradas nesses 80 anos de trabalho. Grandes marcos que fizeram história e construíram sólidos alicerces para o futuro. E nada disso teria acontecido sem a força dos milhares de associados, engenheiros de todas as áreas, que encontram no SENGE apoio e espaço para crescer. Há 80 anos, o sindicato é referência de luta, valorização de carreiras e benefícios aos associados, oferecendo vantagens,
como planos de saúde com valores especiais para os engenheiros e suas famílias. Nossa entidade também realiza cursos de qualificação profissional sobre os temas mais atuais da engenharia, mantendo ainda convênios com instituições de ensino para descontos em cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, o SENGE atua com protagonismo no mercado, apoiando os profissionais através do programa Engenheiro Empreendedor, que orienta e dá suporte para as inovações e iniciativa dos associados. Isso tudo sem falar das dezenas de outros importantes benefícios que vão desde previdência complementar até descontos na aquisição de veículos 0 km, passando por plano odontológico, emergências médicas, assessoria jurídica, contábil, espaços para treinamentos e reuniões e muito mais. Com planejamento estratégico, decisões colegiadas e livre de influências partidárias, o SENGE-RS tem atuação plural e está em constante movimento, porque a engenharia não para de se reinventar, e o SENGE também não. SENGE-RS, 80 anos inspirados pela engenharia e movidos pela inovação. Ok. Ok, então vou começar aqui a partilhar. Pode ser? Só um pouquinho. Tem alguém com o microfone aberto. Desculpa, então acho que só eu que estava. Então, Filipa, desculpa a bagunça. Quero agradecer de novo a tua presença e a oportunidade, então, de trazer esse tema tão legal para os alunos. E então, te passo a palavra. Eu sei que a Filipa vai se apresentar, então eu não vou apresentar ela. Pronto, agradeço desde já o convite e acho que vou aqui então começar a minha apresentação. Desculpem, isto demora um bocadinho porque a apresentação tem muitas imagens. Então, está a Não tem carregar. problema. Queria também começar por dizer, se precisarem que eu repita alguma coisa ou que não entendem o meu português, é normal. E eu sou capaz de dizer algumas palavras em inglês, porque agora estou muito habituada a falar inglês e às vezes o português não sai, mas se tiverem alguma dúvida, eu posso repetir novamente. E se tiverem alguma pergunta que não queiram deixar para o fim, podem sempre escrever aqui no chat e eu respondo. Não estou a perceber porque é que isto não está a carregar. Ok, vou experimentar outra vez. Eu vou aproveitando, então, e colocar o link aqui, pessoal, do WhatsApp e da avaliação do SAEP. Quem tiver interesse, participa. Não está carregando? Não está, mas eu vou fazer de outra forma, acho eu. Isto não está no... Ok. Conseguem ver? Agora? Uhum. Agora sim. Sim?
Ok. Então assim deve estar ok, mas o problema é que assim eu não consigo ver o chat. Ok. Bem, vamos só então. Eu vou tentar outra vez. Ok, da outra forma. E Não tem já problema. volto a vocês. Ok. Pois é, não tem efeitos, não. Se calhar devia fazer isso também. Vou tentar pôr isto de outra forma. Isso assim já. Ok. Podem só confirmar se conseguem ver Sim, tudo certo. a minha tela. Yeah. Ok. Pronto, então assim não consigo ter acesso ao chat, portanto, se alguém escrever alguma coisa, Morgana, manda só uma mensagem ou qualquer Sim, coisa, diz aqui qualquer coisa para eu responder, ok? certo. Portanto, bem-vindos a esta apresentação. Como a Morgana disse, eu sou a Filipa. Trabalho numa empresa chamada BioVeg. E hoje venho aqui apresentar-vos o tema da celulose bacteriana, unindo a biotecnologia e ciência dos materiais para o desenvolvimento de ingredientes de base biológica. Vou começar por me apresentar. O meu nome é Filipa Pedro, tenho 25 anos, sou engenheira biológica e nasci em Portugal, em Lisboa, e tirei o curso no Instituto Superior Técnico, também em Lisboa. Juntei-me à BioVeg há cerca de um ano e alguns meses e vi esta empresa crescer e crescer muito. A BioVeg é uma startup que começou em 2019 e, no entretanto, já tive a oportunidade de fazer o meu doutoramento industrial, que deve começar em dezembro, em parceria com a Universidade Unimore de Itália. Vou só pôr aqui o meu laser. A BioVeg é uma empresa localizada no norte da Alemanha, numa pequena cidade chamada Quakenbrück, e está inserida dentro de um parque biotecnológico para inovação, e nós estamos situados neste edifício, onde também outras empresas estão situadas, podem ou não ter a ver com biotecnologia. Qual é que é o nosso problem statement? Como vocês devem perceber, cada vez mais estamos com um problema global dos microplásticos. Não sei se vocês por acaso viram esta notícia, mas várias notícias, principalmente na CNN, nos dizem que estamos a ingerir cerca de 5 gramas de microplásticos diariamente. Isto é o equivalente a um cartão de crédito. Na semana passada também saiu uma notícia bastante recente, onde foram encontrados os primeiros vestígios de microplásticos em leite materno. Portanto,
O que nós não sabemos é que a maior parte dos produtos, ou nós não temos esta ideia, que a maior parte dos produtos do mercado que nós utilizamos contêm partículas sólidas ou líquidas de microplásticos. Eu estou a falar de tudo aquilo que vocês possam imaginar. A pasta dos dentes que usam para lavar os dentes, as águas engarrafadas que bebemos e muitas mais coisas. Portanto, estes microplásticos são não biodegradáveis e vão desde a nossa torneira até às águas decorrentes. São depois, obviamente, ingeridos por peixes, e de certeza que já devem ter visto muitas notícias acerca disto, e eventualmente, se não for pelos peixes de outra forma qualquer, entram no nosso corpo através da cadeia alimentar. Até 2028, a União Europeia e outras agências reguladoras determinaram que estes microplásticos deviam ser banidos e substituídos por outros materiais. Portanto, nós estamos a apostar agora, este ano, em encontrar um replacement para estes microplásticos em produtos consumíveis dos consumidores e depois tentar chegar a outros setores, como setores cosméticos, de agricultura e outros até 2028. Desta forma, esta proibição regulatória traz uma oportunidade de vários bilhões de dólares para substituir todos os microplásticos até 2028. Como devem imaginar, empresas como a L'Oréal, ou a Evonik, ou a Henkel, sofrerão muito com este impacto. Porque, parecendo que não, o nosso mundo está rodeado de microplásticos. Portanto, na BioVeg, a nossa missão é ter um futuro mais sustentável, trazer um futuro mais sustentável para milhões de vidas, quer da nossa geração, quer da geração futura, através da bioinovação e de princípios de química verde, ou green chemistry. Nós temos a visão de substituir radicalmente todos estes microplásticos dos quais vos falei por produtos que são bio-based e que são de alguma forma mais naturais e sustentáveis do que os produtos correntes do mercado. Como valores, nós priorizamos a inovação, a responsabilidade e a sustentabilidade para, como já vos disse, garantir um futuro verde para a minha geração ou para as gerações futuras. Portanto, qual é a história da BioVeg? A empresa teve início após a participação no programa DSMS, que é um programa de incubação. E basicamente o que ganharam neste programa, apesar dos 10 mil euros, foi uma validação no mercado. Ou seja, existia há 2 anos atrás, mais ou menos, espaço no mercado para o tipo de tecnologia que os nossos co-founders inventaram. Tipo, qual é que seria a melhor estratégia para abordar e para pôr o produto no mercado, ou a que mercados é que nós nos devíamos dirigir? Portanto, depois desta validação, que de facto lhes deu um caminho muito estruturado de como é que deveriam andar com a empresa para a frente, encontraram 2 investidores particulares e sediaram-se na Alemanha, no norte da Alemanha, no estado de Niedersachsen, como já referi anteriormente. Portanto, eu acho importante primeiro explicar a diferença entre a celulose bacteriana versus celulose da planta. Portanto, a celulose é nada mais, nada menos que um polímero constituído por cadeias de glucose, portanto, cadeias de glucose ligadas entre elas. No entanto, a celulose da planta e a celulose bacteriana têm bastantes diferenças. Portanto, a celulose da planta é o maior constituinte da parede celular, portanto, conseguimos encontrar celulose nas plantas, em quase todas as plantas. Neste caso, celulose bacteriana, só alguns géneros de bactérias, como Gluconabacter, que é a mais conhecida, conseguem produzir. Relativamente à pureza, é sempre considerado que a celulose bacteriana é mais pura que a da planta, porque a da planta contém muito ligninho e hemicelulose e peptina, e é muito difícil a extração desta hemicelulose e do ligninho, recorre a químicos muito harsh, vamos dizer assim,
o que inviabiliza um bocadinho este processo de retirar toda a celulose da planta. E para já não dizer que temos de destruir a flora e fauna sempre que queremos extrair celulose, se continuarmos a utilizar celulose da planta. Em relação a outras propriedades mais relacionadas com propriedades do material em si, por exemplo, vemos que em relação à cristalidade, a celulose bacteriana é muito mais baixa, é muito mais alta comparada com a da planta, também é muito mais maleável que a da planta e as duas não apresentam propriedades antimicrobianas, apesar de poderem ser combinadas com antimicrobial agents, que de facto depois vão advir propriedades microbianas. Não estou a dizer que a celulose das plantas, que a celulose bacteriana é preferível versus a celulose das plantas. Só quero com esta tabela demonstrar que são muito diferentes em termos de materiais e que por vezes uma substituição direta também não é possível, porque aquilo que usamos como celulose da planta, se calhar não podemos ter o mesmo efeito e o mesmo fim se utilizarmos celulose bacteriana. Na próxima figura podem ver um bocadinho a diferença entre estes dois casos, portanto, são na mesma, como eu disse, são monómeros de glucose, podem ver aqui e aqui. No entanto, na planta, maioritariamente está na parede na parede das células. Como podem ver, são rearranjados assim e dentro de microfíbrilos. E nas bactérias são basicamente advêm do metabolismo, do consumo de glucose e de frutose através de várias cadeias metabólicas e produzem extracelularmente a celulose, como podem ver aqui. Portanto, é algo que as bactérias produzem para fora do seu espaço, do espaço periplasmático. Portanto, como é que nós preparamos a nossa solução? Nós estamos muito concentrados em optimizar e em termos um processo circular, ok? E um processo que não gere em si só muitos resíduos. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós utilizamos matérias-primas que são wastes de outras indústrias, por exemplo, o melaço ou molasses de várias indústrias, ou outros, de momento não me estou a lembrar de nenhum, ou por exemplo, Apple Pomace, que é tipo depois de extrairmos o sumo da maçã, ficamos com o pomaço obrigada, a polpa da maçã. E muitos outros. Portanto, a nossa ideia é testar e experimentar vários feedstocks e vários waste streams que outras indústrias desvalorizam e que não utilizam para nada e que de facto é um waste do processo deles, e com estirpes de elevado rendimento, portanto, bactérias de elevado rendimento, fazer uma fermentação, obter celulose bacteriana, modificar com princípios de química verde, portanto, fazer com que a celulose adquira certas propriedades que o mercado procura e, utilizando alguns ingredientes extra da BioVeg, finalizar e ter um produto. Como já disse, a nossa tecnologia é baseada em princípios de fermentação e de química verde. Portanto, utilizar sempre resíduos como substratos. Aqui, por exemplo, podemos ver as cascas da batata, que é um resíduo enorme e, não sei se sabiam, é rica em polifenóis, que pode ser muito bem utilizado para adquirir ou para dar outros tipos de propriedades à celulose que estamos a produzir, para que a possamos personalizar de alguma forma, depois através da fermentação e através da funcionalidade, portanto de acrescentar à celulose algo que seja mais desejável no mercado. Com isto é, por exemplo, se calhar queremos ter um produto que absorva muito mais o óleo do que a água. Ok, então vamos tentar encontrar alguma forma de fazer isto e de dar mais esta propriedade à celulose. Como falei, vou agora apresentar duas das soluções da BioVeg. Portanto, para substituir os polímeros líquidos que existem no mercado e que constituem muitas
muitos dos produtos que temos no mercado, estes polímeros são muitas das vezes constituídos por são polímeros sintéticos ou têm acrilamida ou acrílicos envolvidos. Portanto, o que a BioVec fez foi encontrar um polímero que tenha a mesma função que estes polímeros líquidos, que é o Riovec, mas que é totalmente biodegradável em 60 dias. Portanto, tem esta forma assim, branca. É uma solução de base biológica, de origem sustentável. É produzido através da nossa celulose e depois é modificado com os princípios de Green Chemistry que referi anteriormente. Este produto pode ser utilizado na formulação de produtos de consumo e cuidados para a casa. Outra das nossas soluções é o Hydrovec, portanto é um bocadinho diferente do outro anterior, dado que o outro anterior é suposto ajudar a estabilizar soluções que são coloides, mas neste caso o Hydrovec, a base do produto, como o nome indica é água. Portanto, aqui deste lado, por exemplo, temos um hidrocoloide que tem como base este Hydrovec, com cores naturais e sabor umami. E aqui temos um hidrocoloide opaco e com sabor neutro e desta cor branca. Portanto, estas duas soluções partem as duas do Hydrovec, mas como podem ver, temos resultados bastante diferentes. Portanto, é um hidrocoloide derivado da fermentação, tem um ingrediente único que é a celulose com várias propriedades e pode ser utilizado, não sei, este aqui é muito semelhante, em carnes à base de plantas e alternativas lácticas. Também é importante percebermos que estes hidrocoloides são muitas vezes utilizados em alimentação. Portanto, para descodificar estes alimentos processados, precisamos de melhorar a função, a vida útil, a aparência e o sabor. E para ajudar para um planeta mais sustentável, claro que é cada vez mais importante ter carne à base de plantas, portanto, uma plant-based alimentação, e o nosso produto também pode ajudar neste aspecto. Portanto, o desafio da indústria de alimentos é melhorar o sabor, a textura, a sustentabilidade e a acessibilidade de alternativas de carne e laticínios à base de plantas. E a solução da BioVeg é melhorar a textura, as sensações sensoriais na boca, a sustentabilidade e, na mesma forma, a acessibilidade de alternativas a estes plant-based meat. E como é que a BioVeg fez isto? Como é que a BioVeg fez isto? Depois volto ao slide anterior. Portanto, nós já testámos várias formulações, apesar de não ser, no fundo, aquilo que desenvolvemos mais, mas já conseguimos obter um hambúrguer bastante suculento com a nossa celulose. Portanto, a nossa celulose está envolvida aqui, no meio destas fibras, e como podem ver, deu um toque extra ao hambúrguer. E também já conseguimos desenvolver uma vegan mayonnaise com low calorie, e como podem ver, os produtos são bastante semelhantes àquilo que podemos encontrar no mercado hoje em dia. Eu provei, a Morgana também provou e posso dizer que estavam muito bons. Pronto, vim aqui também falar um bocadinho do slide anterior, que os aditivos também vêm com uma ampla gama de desafios, porque às vezes é um bocadinho difícil dar aquele sabor ou aquela cor ou a consistência da carne e dos hambúrgueres assim, ou almôndegas, ou qualquer outra semelhança à carne que é plant-based meat, certo? Portanto, nos desafios das indústrias, a falta de ingredientes seguros e cleans e a estabilidade do produto é uma coisa que tem muito debate, de certeza que já devem ter comprado, se não compraram, por favor, façam este teste, algumas marcas que vendem este tipo de hambúrgueres e às vezes para uma pessoa que come carne conseguem facilmente perceber-se da diferença e parece que o produto em si é bom, mas falta qualquer coisa. É neste falta qualquer coisa que a BioVeg tenta encontrar algum dos nossos produtos que possa substituir ou fill in the gap. Ao nível do consumidor, também tem alguns desafios. Intestino preso e insónias, por exemplo, há muitos estudos relacionados com este tópico com a goma xantana, que é basicamente o que se usa muito, que é muito açucarada nos hambúrgueres.
e a falta de nutrição, porque são ricos em calorias vazias, como se costuma dizer, enquanto que podemos sempre adicionar qualquer coisa com uma das nossas soluções. Outras formulações que fizemos foi também um iogurte vegano e sem amido e leite vegano com redução de goma e consistência estável. Portanto, em todos estes, alguma das formas de celulose que nós temos foi utilizada. Esta proposta, de todas as imagens que eu vos mostrei anteriormente, é baseada na ciência, obviamente. Nós já testámos este produto sem ser em comida em muitos outros produtos ou em muitas outras formulações. Sabemos que é facilmente biodegradável, sabemos que é possível personalizar conforme o mercado pede, portanto, se for preciso ter em pó, tem sem pó, se for preciso ser em líquido, tipo com uma consistência de slurry, nós também conseguimos. Estamos a melhorar cada vez mais a nossa produção circular e em ter um processo que utiliza também os resíduos que deixámos para trás. Não utilizamos nenhuma bactéria que seja modificada. Utilizamos estirpes de elevado rendimento, mas que são naturais. Pensamos que vamos diminuir a nossa pegada ecológica até 80% e, honestamente, tudo aquilo que produzimos está muito virado para a sustentabilidade e utilizamos apenas, ou pelo menos focamos em utilizar princípios de química verde. Portanto, como é que nos diferenciamos na combinação da biodegradabilidade e funcionalidade a comparar com as outras empresas que existem no mercado? Portanto, deste lado temos empresas como a Evonik ou BASF, que é uma grande empresa química, que produzem apenas polímeros sintéticos. Aqui temos empresas que produzem mais gomas, que são, neste caso, biodegradáveis também. E aqui temos mais ou menos as empresas que se relacionam connosco na forma em que são Modified Starches, que é parecido, não é bem igual, mas também é um polímero altamente comercializável, e celulose da planta, mas modificado. O nosso maior concorrente é a CP Kelco, que também já apresentou no mercado alguns tipos de celulose, como nós apresentámos. No entanto, nós sabemos que a funcionalidade dos produtos deles não é tão boa no mercado quando comparados com as da Bioveg. Portanto, por exemplo, esta tabela baseia-se num estudo de mercado onde o Hydroveg 100, que provém da Bioveg, foi comparado com outros materiais que são parecidos, mais ou menos. Foram comparadas várias características. Numa delas, pronto, a parte de onde é que provém, e como vocês podem ver, por exemplo, tudo o que é whey vem e não é vegan, por exemplo, porque vem do queijo e do leite. Temos, por exemplo, Modified Plant Cellulose, que vem das plantas, claro, mas que em termos de propriedades não se distingue tão bem como a nossa Bacterial Cellulose. E pronto, isto é só para dar uma ideia de já existem algumas coisas parecidas no mercado e já existem, aquela empresa já lançou coisas para o mercado, mas que nós não estamos nem muito atrás, nem muito à frente, e temos um bom produto que pode ser utilizado em várias formulações, como eu vos mostrei. Nós focamos num modelo de negócios business to business. Isto significa que nós não pretendemos vender ao consumidor final. O que nós pretendemos é, através dos raw materials que usamos, que são, nestes casos, dos resíduos da food industry, pretendemos converter estes low value side streams em produtos de grande valor, como a nossa Bacterial Cellulose, e ou vender a empresas químicas de grande nome para depois ser distribuído, ou vender recrutamente a empresas de cosmética and food and product care que consigam aplicar nas suas formulações a nossa celulose. E depois esperamos que no fim o end user consiga ter
vários produtos available que não tenham microplásticos. Na BioVeg vemos também um futuro sem microplásticos, enquanto criamos um forte impacto. Não sei se vocês por acaso estão ocorrentes destes símbolos, são os ECG, portanto são economics, é para um modelo económico que garante que consigamos todos vender de uma forma saudável e sustentável, e que o nosso processo é mesmo isto que nós pretendemos. Portanto, se já testamos a mesma tecnologia para resolver este problema dos ingredientes clean para alimentos à base de plantas, por outro lado, estamos também a tentar resolver este problema dos revestimentos / coatings de base biológica para a agricultura. Contamos com uma equipa muito experiente e diversificada. Portanto, temos o nosso CEO e o nosso COO. De momento, a empresa já cresceu um bocadinho mais e temos novas edições, mas como podem ver, são mais de 60 anos de experiência combinada em ciência e negócios. Em termos de prémios e accelerators, portanto, programas de incubação que lançam startups e que dão algum investimento, já ganhamos bastantes. Como podem ver, muitos no ano de 2022, no ano de 2021 também. Aqui podem ver o nosso CEO, que se nos seguem no LinkedIn já devem ter reparado algumas vezes, em, por exemplo, a Circular Economy aqui na Alemanha, aqui também na Alemanha numa conferência acerca de celulose bacteriana, aqui também numa conferência acerca de Green Chemistry em Barcelona, e aqui num conhecido Mass Challenge na Suíça. A BioVeg ganhou em 2022 um investimento de 12,6 milhões de euros, que é uma parte de subsídio e outra de equidade, que claramente ajudará no desenvolvimento da tecnologia e que nos abrirá portas para um futuro e para uma escala piloto ainda maior do que aquilo que nós temos. E pronto, acho que só me resta agradecer terem estado aqui, terem ouvido a apresentação. Espero que tenham ficado esclarecidos sobre a produção de celulose bacteriana e aquilo que podemos fazer com ela no mercado. E pronto, se nos quiserem contactar, deixo aqui o QR Code do LinkedIn e do website. Eu depois posso deixar este slide aqui e queria saber se alguém tinha questões ou não. Acho que se calhar é mais fácil se eu tirar o PowerPoint e ver as questões. Pode ser. Talvez o pessoal se anime a ligar a câmera e aparecer com os rostinhos aí. Sim. Estava no mudo. Enquanto o pessoal vai pensando, muito obrigada, Filipa, pelo tempo e ter se disponibilizado em fazer essa apresentação aí na noite, aí na Alemanha. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Talvez algo que não tenha sido detalhado tanto na palestra? Dúvidas? Obrigada pelo comentário. Obrigada pelo comentário. Eu tenho uma pergunta, então. O que tu poderia dizer, assim, como papel, por exemplo, aqui nós temos muitos alunos, eu acho, da engenharia de alimentos, engenheiros químicos, de repente, não sei quais cursos mais estão participando, mas, por exemplo, qual seria o papel desses profissionais nessas mudanças que estão acontecendo já e vão continuar acontecendo no futuro? Ok, então eu posso começar por falar um bocadinho da tendência que eu vi na BioVeg. Portanto, cada vez mais esta urgência de contribuir para a sustentabilidade passa por pequenos passos que nós fazemos no dia a dia.
E quando se trabalha numa empresa cujo objetivo final é ser mais sustentável, todas as decisões que são tomadas é com base nisso. Portanto, porque é que haveríamos de estar focados num objetivo quando se calhar podemos ver isto pelo outro lado do copo cheio? Imagina que a celulose que nós produzimos não tinha uma certa característica que era mesmo necessária naquele mercado. Ok, mas será que há outro mercado para isto? Tipo, o produto em si é bom, é produzido de uma forma sustentável, não provoca quase resíduos nenhuns da forma como nós produzimos, e é gratificante, na minha opinião, ir todos os dias para o trabalho e pensar que com passos muito pequenos vai estar a contribuir para um futuro mais sustentável ainda. Porque às vezes parece que é insignificante e parece que vou só mais um dia para o trabalho. Mas eu honestamente nunca senti isso, porque acho mesmo que o sítio onde trabalho tem espaço suficiente para dar criatividade para eu dizer, ok, eu acho que devíamos implementar isto, eu acho que devíamos implementar aquilo, se calhar podíamos fazer isto ou aquilo, e acho que é o mesmo um bocadinho para outros tipos de engenheiros. E se há um conselho que eu posso dar para estes futuros alunos que aqui estão, pensem sempre fora da caixa no vosso local de trabalho ou quando estão a fazer um projeto ou qualquer coisa. Há mesmo muita coisa que nós às vezes focamos só naquela ideia e que depois pode ser muito, muito mais. E às vezes é muito aqui a pensar fora da caixa na BioVec que surgem as melhores ideias. Ok. Ok, então, para responder esta pergunta, eu posso ler aqui a pergunta alto. Portanto, do conhecimento que está sendo gerado com os resíduos desta forma, pensando em ser mais sustentável, gostaria de saber se existe alguma inovação com relação ao uso desta tecnologia para a elaboração de combustíveis, como já existe o etanol de segunda geração. Esta técnica pode ser auxiliar na escala de produção? Ok, então, de momento, nós utilizamos mais resíduos. Ok, deixa-me pôr a resposta de outra forma. É muito importante e a escolha deste lugar na Alemanha não foi só porque havia espaço disponível. Ok? Uma das visões do nosso CEO, neste caso do nosso COO, do chefe das operações, era ter todo um ecossistema à volta da empresa. Ou seja, que em menos de 300 km, numa circunferência, fosse possível ter muitos destes resíduos. E verdadeiramente, para este tipo de fermentação que fazemos, importa resíduos que sejam ricos em açúcar, como vocês viram, é na forma de glucose e frutose que as bactérias consomem e produzem esta celulose. Portanto, a nós interessava-nos estarmos localizados num sítio onde os resíduos predominantes fossem da food industry e não tanto em combustíveis. Portanto, que eu saiba, ainda não encontrei nenhuma tecnologia para produção de celulose que tenha em conta tipo, os wastes dos combustíveis. Espero ter respondido à tua pergunta. Ok. Pessoal, mais alguém? Aproveitem o momento. Bom, eu acho que é isso. Acho que não ficam mais perguntas. Muito obrigada pela apresentação. Obrigada eu. Não Foi sei ótimo. Pronto, eu posso deixar aqui, é só procurar na internet biovec.com e seguirem-nos no nosso LinkedIn também, mas eu posso deixar a apresentação disponível. Certo, muito obrigada. Então, pessoal, obrigada pela presença de todos vocês. Avaliem lá no link que eu mandei e se tiverem interesse no churras dessa app, vamos participar. E é isso aí.
Muito obrigada, Filipa. Obrigada.